Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como você descobrir que você causa inveja em uma pessoa e como não causar? Como você descobre que causa ira em alguém, você descobre como não causar aquela ira, como abrandar aquela pessoa. Deus diz que a palavra branda, ela desvia a ira. Então tem como desviar a ira de alguém. Tem como você fugir de uma pessoa irada. Tem como você conseguir acalmar uma pessoa. Mas e sobre a inveja? Como é que você descobre como é que abranda a inveja de alguém? E se a pessoa é invejosa ou não? Como é que você descobre a respeito do sentimental de uma pessoa? E como é que você consegue se blindar da inveja? Se uma pessoa ela é invejosa e você tem que lidar com ela, você tem que aprender que a inveja dela é causada quando ela observa algo em você. A maioria das pessoas que são invejosas, ela gosta de causar inveja no outro. Ela gosta de desfazer do outro. Ela gosta de humilhar o outro, porque ela não sabe a respeito da inveja. Ela não conhece esse sentimento da inveja. Então você veja que os irmãos de José jogaram José num buraco, tentaram destruir José, fingiram que mataram José, tentaram se livrar de José porque não conseguiam conviver com ele. Então forjaram uma morte, né, para não ter mais José naquela casa. Por quê? Porque os irmãos tinham inveja de José. E na comparação, na inveja, a pessoa quer se livrar daquela pessoa. Então veja que quem quer atrair a inveja, ele desconhece do assunto, do que é a inveja. Ele não conhece, por isso ele quer atrair. Ele gosta de contar vantagem, ele gosta de mostrar, ele gosta de bater papo, ele gosta de desfazer do outro. Há uma contradição na emoção da inveja. Que quem desconhece da inveja, ele busca saber como é, o que é a inveja. Mas mesmo assim, ele desconhece do efeito da inveja, ele desconhece das consequências da inveja. E por isso, essas pessoas, elas tentam atrair, elas tentam causar inveja. Porque na cabeça do invejoso, ele tem que estar se sentindo melhor. Ele tem que estar mostrando superioridade para poder ele causar. Ele quer causar, porque ele não entende a respeito disso. Então a Bíblia diz assim, que a palavra branda, ela suscita ira. Se você vai num trânsito e você encara uma pessoa brava, dizendo desaforo a você, se você apenas conversar, pedir desculpa, aquela pessoa se desarma. Ela não sabe mais o que fazer, porque ela já provoca a sua ira. O brabo, ele já, quando ele enfrenta uma pessoa, ele já espera que aquela pessoa enfrente ele. É isso que ele quer, é isso que ele gosta. Ele gosta que a pessoa enfrente. Então, quando ele se depara com uma pessoa que não é igual, ele estranha. Então, a palavra branda, ela suscita a ira, ela acalma a ira. Mas a inveja, como é que eu disfarço da inveja? Como é que eu fujo da inveja? Como é que eu me blindo da inveja? Se eu desconheço da razão da inveja. Então, quando você entra num relacionamento com alguém, você percebe que a pessoa é invejosa, é muito difícil de você conseguir superar. Quando você gosta de uma pessoa e de repente você descobre que aquela pessoa não era nada daquilo. A pessoa dizia que gostava de você, que se apaixonou por você, e de repente você está convivendo com a pessoa e está vendo que a pessoa é mentirosa, que a pessoa é falsa, que a pessoa é dissimulada, que a pessoa é invejosa, e você não sabe mais o que fazer. A pessoa desfaz de você, a pessoa mente para você. Você diz, meu Deus, como eu vou superar isso? Como é que eu vou sair dessa? Né? Por quê? Porque a gente não sabe lidar com o sentimento desconhecido. Então Deus diz que o ser humano ele tem que fugir do invejoso, se livrar do invejoso, porque o invejoso ele não reconhece que é invejoso
E mesmo que você vá dizer, ele mesmo não reconhece. Ele mesmo não reconhece. Esse sentimento da inveja é um dos sentimentos que é muito imperceptível. Ele passa muito sem claridade. Uma pessoa que não busca o conhecimento espiritual, ele não consegue ter clareza das emoções. Ele não consegue ter clareza. Então você consegue descobrir do emocional do outro que você está convivendo. Pode ser irmão, pode ser mãe, pode ser marido. Você descobre do emocional realmente daquela pessoa que não tem jeito para você conviver, quando realmente você tenta de várias maneiras. Quando você tenta 3, 4 formas de você conseguir lidar com aquela pessoa. Então você consegue descobrir, né, um lado emocional da pessoa. O da ira é o mais fácil. Você descobre como lidar com aquela pessoa. Como deixar ela mais branda, como convencer ela a ir para algum lugar. O que fazer? O que fazer para conseguir lidar com uma pessoa que eu moro na mesma casa, que eu convivo com essa pessoa. Então, se você não aprende sobre o espiritual, não tem como você se blindar. Não tem como você se capacitar para lidar. Você pode lidar com qualquer sentimento. Qualquer sentimento. Mas o da inveja é um sentimento que Deus diz não tem como deter. Não tem como o ser humano deter a inveja. Deus explica isso no manual. Não tem como ele reter a inveja. É um sentimento que não tem como. Por isso, o maior incentivo que Deus dá é para que a pessoa se livre. Se livre. Se aquela pessoa ela não quer ouvir, não quer conselho, não quer buscar, você tem mais é que se afastar. Você tem mais é que deixar essa pessoa de lado. Porque você não vai convencer a uma pessoa que ela não quer ser convencida pela visão do próprio comportamento dela. Não tem como. E como é que você descobre sobre o comportamento do invejoso? O que é que ele causa para você? Por que é que você investe tanto em uma pessoa? E Deus explica que por mais que você invista, por mais que você se dedique, por mais que você tente lidar com uma pessoa invejosa, na verdade o invejoso, ele não consegue ter gratidão. Por quê? Porque o invejoso, ele vive na comparação. E aí na comparação, ele não quer se ver menor do que você. Então se ele já lhe inveja, uma pessoa, quando ela é invejosa, se ela já lhe inveja, ela só consegue lidar com você se ela estiver tirando benefício de você. Se ela estiver lhe sugando. Se ela estiver tirando alguma vantagem. Se ela estiver vendo o benefício. Mas a partir do momento que o invejoso ele se iguala com você, você vai ver que o sentimento dele muda. Olha que complexo é sobre a inveja que a Bíblia ensina. Quando você ajuda uma pessoa que ela é invejosa, que ela não consegue ter gratidão, que ela se iguala com você, quando ela tem a visão que agora ela pode se mostrar como de fato e de verdade ela muda o sentimento. E aí, mudando o sentimento, ela vai mudar de comportamento. E aí é quando você vai descobrir realmente que aquela pessoa não era nada daquilo que ela demonstrava ser. Então há um tempo para que a gente descubra a respeito desse sentimento tão maligno que a Bíblia ensina. Tão furioso, tão imperceptível, que destrói. Destrói famílias, destrói casamentos, destrói união familiar, destrói tudo de bom que uma pessoa pode oferecer para outra, ela não consegue ter. O invejoso, por mais que você se doe, por mais que você tente agradar, por mais que você faça alguma coisa por ele, ele consegue tirar de você, mas só até no momento que ele se comparar e se igualar. Olha o mistério que eu vou mostrar aqui para você, o que a Bíblia ensina. No momento que essa pessoa, que ela está lidando com você, ela se aproxima de você, né? Vamos dizer que é um homem. Vou lhe dar um exemplo de um homem.
você conhece. Você traz essa pessoa para a sua vida, você se envolve com essa pessoa vem dando em cima de você, e aí você vê, tem uma visão que dá para investir, que é uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, uma pessoa solteira, então você investe naquele relacionamento. Mas, às vezes, essa pessoa precisa de algum ajuste, precisa que você melhore ela em alguma área, na área financeira ou na área da aparência, ela não se veste muito bem, ela ganha dinheiro, mas não se veste muito bem. E aí você começa a ajudar essa pessoa. E aí essa pessoa, ela mostra uma gratidão para você. Ela mostra, mas ela não sente. Ela mostra, porque ela fica tentando lhe agradar com algumas coisas. E aí você acha que a pessoa, ela tem gratidão, mas você percebe a falta de gratidão do outro quando ela começa a se ver igual, quando ela começa a perder o medo de lhe perder, quando ela vê que agora ela se igualou, agora ela se igualou, agora ela pode mostrar verdadeiramente quem ele é. E aí é quando você vai ver que o sentimento dessa pessoa muda totalmente, muda a voz, muda a forma dela se portar, muda a maneira que ela lhe vê. E aí você vai ver no comportamento da pessoa, como muda quando você lidar, quando você tem que lidar com o invejoso. Porque quando ele, por mais que você fez por ele, quando ele se igualou com você, agora ele vai precisar desfazer de você. Agora ele vai precisar mostrar os seus defeitos. Veja como muda. Agora ele vai precisar falar mal de você para as outras pessoas. Ele vai tentar encontrar apoio daquele sentimento que ele está tendo. Então ele tem dupla forma de visão. Então aquilo que ele via em você, ele passa a não ver mais. Ele passa a não ver aquilo que ele dizia que via. Então agora ele vai mudar, ele vai começar a desfazer, ele só vai ver os seus defeitos, ele vai começar a lhe humilhar, ele vai começar a dizer que você quer ser melhor que ele. E aí vai haver uma contradição tão grande que você vai dizer, realmente, ou eu saio dessa relação, ou eu me mudo, ou eu largo tudo, ou eu vou enlouquecer, ou eu vou perder, ou eu não vou conseguir resistir, porque você quer entender a mentalidade daquela pessoa. E você desconhecendo sobre a inveja, você fica sem entender. Como assim? Eu fiz tanto por essa pessoa, eu fiz tanto por ela, por que ela está fazendo isso comigo? Quer dizer, aí você passa a perceber que ela estava montando um personagem para entrar na sua vida. Ela montou uma aparência de bondade. Nada era verdade. E agora ele se sentiu seguro para mostrar. Ou amigo, ou marido, ou irmão. Quando ele entra no nível da comparação, na necessidade, quando ele está tirando vantagem de você, ele consegue lidar com você. Ele mede as palavras, ele vê o que vai falar, ele tenta agradar, mas se igualou, você percebe que a pessoa é outra pessoa. Não é mais a mesma pessoa que você conheceu. E aí você descobre, que tipo de personalidade é essa? Por que essa pessoa não volta a ser como ela era? O que foi que eu fiz de errado? Você fica tentando entender qual é a razão, qual é o personagem dessa pessoa, porque eu não via isso nela. Não via porque ela não mostrava. E não mostrava porque ela não sentia. Veja bem o que é a inveja. Não mostrava porque ela não sentia. Ela via que podia tirar de você tudo aquilo que ela viu em você. Ela via que podia tirar. Agora que ela conseguiu tirar, agora que ela conseguiu se igualar, agora que ela mudou de patamar na visão dela, na emoção dela, é que você vai ver a mudança do personagem dessa pessoa. Agora é que você vai descobrir. E aí Deus explica que você não vai conseguir usufruir do seu investimento. Olha como é grave. Deus explica isso em Amós 5:9. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta
ao que os repreendem e abominam os que falam de sinceridade. Portanto, vistes, pisas os pobres e dele exige um tributo. Ele vai exigir de você algo que agora ele vai poder exigir. Portanto, viste que pisas os pobres e dele exiges um tributo de trigo. Edificaste casas de pedra, levadas, mas nelas não habitareis, vinhas desagradáveis plantastes, mas não beberás do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e grave os vossos pecados. Afliges o justo, tomas resgate e rejeita os necessitados na porta. Então são pessoas que não conhecem sobre o emocional e muito menos sobre o espiritual. Então, por mais que você consiga ajudar alguém, você bateu o olho e se envolveu com uma pessoa, principalmente quando ela é narcisista, né? Ela mostra uma bondade para você e você desconhecendo sobre o espiritual, você investe naquela pessoa. Você se agradou de um lado que você conhecia um lado dessa pessoa. E agora que você está tendo que lidar mais com ela, com essa pessoa, você tentou melhorar essa pessoa. De alguma maneira. A forma dela se vestir, a forma dela falar, a forma dela se capacitar na área profissional, o que você pôde fazer por ela, você fez. E agora que ela se igualou com você, essa pessoa mudou totalmente. Eu já convivi com várias pessoas que eu tive que abrir mão, me afastar por conta da inveja. E eu percebia, né? Eu percebia pela visão como era desnecessário. Quando eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo a aprender pela visão o que era inveja. É você estar lidando com o invejoso, agradando, fazendo tudo por ele, mas ele não consegue ter a gratidão. Ele não consegue ser grato, ele não consegue lhe ver. Por quê? Porque ele está tirando de você e ao mesmo tempo ele está tentando ver os seus defeitos. Ele está tentando mostrar para as outras pessoas que você não é aquilo que você mostra. Então você passa um tempo para que você comece a pegar, né? Que alguém diga, quer dizer, é tão seu amigo, por que fala mal? É marido ou a mulher, por que está falando mal? Eu não era tão boa, porque agora eu não presto mais. A gente fica querendo entender a razão daquele comportamento. Por que eu fiz tanto e agora eu não valo mais nada? E aí, com o tempo, você vai descobrir que a pessoa ela está despejando pela boca. Ela está falando para você. Como é que ela lhe vê? Nos picos emocionais que ela tem, ela vai falar para você como é que ela lhe vê. Porque ela tenta lhe rebaixar, ela tenta lhe humilhar, ela tenta dizer que você não é nada disso, que você se acha melhor. Quer dizer, ele está jogando para fora aquilo que ele sente de você. E quando você realmente está envolvido com essa pessoa, você diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque essa pessoa está mostrando isso agora. Agora que eu engravidei, ou agora que a gente compramos uma casa junto, agora que tem um projeto que não dá para desfazer, que essa pessoa está mostrando um lado que eu não conhecia da pessoa, é de enlouquecer. É de pirar a mente, né? De uma pessoa que já se envolveu com alguém que depois foi que veio perceber que existia um interesse, ou interesse financeiro, ou interesse emocional. A pessoa se alinhou a mim, entrou na minha vida, fez tudo para me agradar, para entrar, e depois que estava comigo, tá causando agora desconforto na minha casa, briga. Deus explica que aonde há briga, aonde há discordância, há toda espécie de mal. Toda espécie de mal é inveja. A pessoa que desfaz de você, ela tem inveja de você. A pessoa que tenta botar a perna para que você caia, ela tem inveja de você. Mas ela não admite. Ela não consegue admitir. Então você vai tentando descobrir que tipo de sentimento é esse, como é que você lidar, como é que muda isso, e você fica perdido.
quando você se depara num relacionamento que você trouxe a pessoa para a sua vida e agora você está tendo dificuldade de tirar a pessoa da sua vida porque você viu que a pessoa ela não agregou nada de bom. Você trouxe um problema. Você trouxe um problema que você não tinha a visão ainda do problema. Você não tinha essa visão. Que sentimento é esse? Que pessoa é essa? O que é que eu fiz de errado? Eu acreditei, eu fui enganada, ou ela não era assim? Será que foi eu que errei? Será que foi a pessoa que errou? Então, é por isso que Deus diz que a gente tem que se livrar. É por isso que Deus diz que a gente tem que se livrar. Porque não tem remédio, não tem cura para uma pessoa que não vê a doença. Ela não vê a doença, ela não vê o erro, ela não vê o sentimento, ela não concorda, ela não quer ouvir. Então, nada que você diga vai convencer. Nada. O sentimento da inveja é uma coisa terrível. É um sentimento terrível de você conseguir ter que labutar com ele. Ter que enfrentar, porque se você enfrenta, é pior. Se você se omite, é ruim. Se você convive, você não consegue mudar de padrão. Entenda como é você lidar com o invejoso. Se você convive, você não consegue mudar nada. Se você enfrenta, é pior. E se você recua, ele se vê como um pavão. É tudo que ele quer, se alimentar das suas fragilidades. Sugar o resto que ele puder. Porque se você desceu de nível depois que entrou no relacionamento com amizade ou no relacionamento com uma pessoa, a pessoa está tirando de você. Algo está errado que você não está vendo. Qual é o erro? Onde é que eu posso mudar isso? Onde é que eu posso mudar? É por isso que eu não acho que tem vantagem nenhuma você lidar com o invejoso. Depois que você tem a visão que essa pessoa ela só tenta lhe botar para baixo, só tenta lhe sugar, só tenta lhe humilhar, só tenta desfazer de você, não tem como você lidar com essa pessoa. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você ajudou a pessoa e agora ela quer passar por cima de você. Por isso que não vale a pena. Você ajudou e agora ela quer passar como um trator por cima de você. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Eu passei por um relacionamento que foi um dos... Em todos eu aprendi muito, mas nesse foi que eu fiquei mais decepcionada ainda comigo mesmo. Porque eu já me dizia que eu era uma pessoa esperta, né? Eu já me achava uma pessoa madura, experiente, já tinha passado por alguns relacionamentos. E quando decidi casar, casei porque vi que a pessoa era boa, se doava pra mim, fazia tudo que eu queria. Então, era uma pessoa boa. Então, quando eu percebi algo diferente, algo que estava atrapalhando muito no nosso casamento, eu estava grávida. Quando eu percebi, foi depois que eu engravidei. Como a pessoa mudou. Como assim uma pessoa muda da água pro vinho? Como uma pessoa boa passa a ser implicante? E eu queria entender, eu não sabia a respeito. Nem do emocional, nem do espiritual. Eu queria saber o que era aquilo. Então eu pensei, eu me enganei. Eu que me enganei. Eu que errei, eu que dei um tiro no pé. E ali aquilo foi me doendo, foi me causando muito... Eu estava grávida. E eu tive que ser muito forte para não me deixar bater por um sentimento que foi causando dentro de mim. Um arrependimento de ter casado, de estar grávida, depois que eu percebi a pessoa ser aquilo que não era. Então, quer dizer, então o erro foi mim, eu que me enganei. Eu que não fui esperta o suficiente, não vigiei o suficiente, porque eu não sabia a respeito dessa bendita inveja, o que era a inveja, porque ele muda tanto. Como é que ele se transfigura, como é que ele muda a aparência, como é que ele muda a voz, como é que ele não está nem aí para o que você sente. O que é isso? Eu não sabia o que era isso. E aí eu fui tentando relevar, fui tentando superar, tentando aprender, tentando não enxergar o que estava na cara, o que estava óbvio para eu ver. E aí o que aconteceu?
Eu consegui ainda ser casada com essa pessoa por 6 anos, né? E aí, nesses conflitos, eu fui controlando a situação pela visão, mas onde foi que eu decidi mesmo que não tinha como eu tentar mais, arriscar de forma nenhuma? Todos os dois erraram, né? Eu aprendi com os meus erros e aprendi com os erros dele, mas eu percebi que não tinha mais como eu tentar a partir do momento que eu fiz um projeto com essa pessoa e botei a pessoa no projeto. Eu disse que eu ia vender o meu carro. Olha, eu vou vender meu carro porque agora eu vou começar a investir na agiotagem e eu quero trocar de carro. Combinei com ele, eu quero trocar de carro, então eu preciso vender esse carro para poder dar de entrada, fazer uma carta de crédito para dar um lance e tirar outro carro para mim. E aí ele disse, ele tinha uma moto, e ele disse, não venda esse carro a ninguém. Não venda a ninguém. Eu disse, por quê? Não, porque eu quero comprar. Eu quero comprar esse carro para mim. Eu disse, mas rapaz, o carro não é nosso, não está na nossa casa, não é nosso. Não, mas eu quero comprar esse carro pra mim. E se você vender a outra pessoa, eu vou ficar com raiva. Eu quero comprar. Se você vender a outra pessoa, eu vou ficar com raiva de você. Eu disse, tudo bem. Eles vão vender a moto e vou lhe pagar o valor desse carro. Eu estranhei, mas eu já estava vendo, né, uma dificuldade de estender muito o casamento. Decidi vender o carro a ele. Eu disse, bom, se a gente não der mais certo, ele vai sair com o carro, eu vou ficar com outro, beleza. Casamento, casamento, negócio é negócio, filhos é filhos. Eu digo, tudo bem, você quer ficar com o carro, eu vou lhe vender. Esperei ele vender a moto, ele me deu o dinheiro do carro. Mas aí eu disse a ele, você vai ter que esperar, né, que eu vou dar o lance no carro para poder tirar. E você vai ter que esperar aí alguns meses, né, 2, 3 meses. Até isso se resolver, eu vou ficar rodando no carro. Ele disse, tá certo. Aí, enfim, fiquei rodando no carro. Aí eu tive um projeto de botar meu filho para agiotar, né, na época. Então eu disse, olha, vou comprar uma moto pro meu filho e para botar o meu filho para trabalhar, porque aí eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. O meu filho vai começar a trabalhar, vai ter a renda dele e eu me livro das despesas com o meu filho. Enfim, você espera eu fazer isso para poder tirar o carro? Você espera eu ficar rodando no seu carro enquanto o meu sai? Ele disse, espero. Espero. Eu disse, vai ser uns 3 meses. 3, 4 meses é o tempo de eu resolver isso, então eu vou ficar rodando no carro para pegar outro carro. Ele disse, espero. Mas ele disse, espero só de boca. Quando eu menos esperei, na mesma semana ele já tinha mudado totalmente para pior. Porque agora o carro era dele. O carro era dele. Então ele não media mais as palavras, ele falava mais grosseiro, ele era mais insuportável porque o carro era dele. E aí eu fui tirando mais as conclusões ainda sobre a inveja, né? Na época eu não sabia a respeito da inveja. Mas eu fui vendo a falta de consideração, a falta de gratidão, a falta de respeito. E ali eu fui dizendo, realmente esse casamento meu não vai dar pra nada. E tá contado os dias na minha cabeça. Mas aí eu não esperava que mais coisas ele ia mostrar. Mais coisas ele ia mostrar, porque agora ele era o dono do carro. Então quando a gente saía, ele não tinha muito assunto. E aí quando foi um dia, ele chegou em casa e saiu sem me avisar e já disse, eu tô aqui na casa de fulano, tô bebendo. E eu fui vendo o comportamento dele, eu disse, meu Deus, o homem é outro homem. Outro homem. Eu digo, bom, vou deixar à vontade, porque quando eu tirar meu carro, eu sei que esse casamento não vai dar mais certo, porque eu já tô vendo a situação. Quando foi outro dia, ele chegou com o carro, e assim que a gente chegamos no espetinho, quando eu saí do carro, que eu tava tirando a roupa, ele voltou para dentro do carro e disse, vou ali. E quando ele disse, eu vou ali, eu corri para dentro do carro, de calcinha e sutiã. Entrei no carro, o carro já estava ligado, eu disse, eu vou também. Ele disse, como assim, desça do carro? Eu disse, não vou descer.
Não vou descer, eu tava com você agora na rua, você acabou de chegar em casa, pra você me deixar em casa e voltar pra rua. Por que você não foi pra onde você ia comigo? Enquanto tava comigo. Você só fez eu descer do carro pra você querer ir pra onde você ia. Ele disse, rapaz, desça do carro. Eu digo, não vou descer. Não vou descer. E aí eu descobri mais ainda sobre a personalidade da pessoa quando ela se vê melhor que você. Ela não é mais igual, ela é melhor agora. Na cabeça dela, ela é melhor. E aí o que foi que ele fez? Ele arrastou o carro comigo dentro. Vai descer não. Você não vai descer não. Eu disse, não vou descer. E aí ele acelerou o carro de calcinha e sutiã. Eu de calcinha e sutiã. E ele acelerava e dava cavalo de pau. Ele foi de um lugar a outro assim, mais ou menos meia hora, né? De um lugar para outro. Meia hora, uma hora dirigindo e dizendo desaforo, que você não me respeita, que você não me considera, que pra você eu não sou nada, que você quer ser melhor do que eu. E aquilo dizia, não fale nada. Não fale nada. Naquele momento ele não foi para onde ele ia. Ele quis só o quê? Me castigar. Ele quis só o quê? Me humilhar. E eu fiquei calada. E eu não esperava que ele ia fazer isso, porque eu pensei que ele ia desligar o carro, descer do carro, não vou mais. Foi o que eu pensei, né? Porque eu tava de calcinha e sutiã, ele não fez isso. Então, quando eu enfrentei ele, ele dizia o quê? Você tá querendo me enfrentar? Não, eu não vou, mas agora você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Então, ele me humilhou, me rebaixou, e lá na pista, porque isso era à noite, era umas 11 horas da noite, ele dizia, diga, duvida eu lhe deixar nua aqui, para você voltar para casa de carona. Diga, duvida eu fazer isso com você. O homem estava endemoniado. Hoje eu sei que ele estava endemoniado, ele estava possesso. E eu ouvi uma voz dizer, não responda, não enfrente. E ali eu fiquei calada, né? A minha filha já estava na cama dormindo, que era pequena, não tinha nem 3 anos ainda. E aí quando ele chegou em casa, menino, foi como se tivesse caído uma máscara assim, caído a minha ficha assim. Eu não conhecia o emocional dele, eu não conhecia a personalidade dele, eu não conhecia os instintos dele, porque ele me mostrou tudo nesse dia. Coisas que eu estava vendo devagar, vendo aos poucos, eu descobri nesse dia. Que não tinha como eu levar mais pra frente esse casamento, o casamento que eu tinha na época, né? E aí foi quando eu realmente decidi a separar. Depois disso, só foi mesmo eu conseguir o carro, tirar o carro, e aí as coisas só pioravam. Por quê? Porque ele não tinha mais pudor, ele não tinha mais palavras, ele não tinha mais respeito, ele não tinha mais consideração. E eu fiquei muito, assim, impressionada com a realidade daquilo que eu estava fugindo de ver. Né? Eu estava vendo, mas não tão declarado. Não tão declarado. Porque eu estava vendo que eu errei, que eu escolhi mal, mas nesse dia eu digo, realmente, eu estou com o inimigo. Eu estou morando com uma pessoa que eu não conheço. A pessoa, eu já tinha visto todos os defeitos, mas esse eu só vi depois que ele disse, ele viu assim, ela tá de pé. Ela precisa agora do meu carro. O carro não é dela, é meu agora. Um carro que ele me conheceu com ele, né? Mas como ele já tinha me dado dinheiro e eu tava de pé andando no mesmo carro, mas o carro era dele, ele mudou totalmente. E por que é que eu tô lhe contando isso? Para que você entenda a respeito da inveja que a Bíblia fala. Que Deus explica que não tem como você colher num terreno infértil. Não tem como você vai colher, você vai plantar, mas você não vai colher. Por quê? Porque a pessoa, ela tem necessidade agora de desfazer de você. E quando uma pessoa ela é mentirosa, ela é invejosa, ela só consegue lhe tratar bem se ela estiver vendo vantagem. Se ela não estiver vendo vantagem, ela vai agora
desfazer de você, ela vai tentar mostrar para você mesmo que você não é nada daquilo, ela vai tentar lhe humilhar, ela vai tentar fazer tudo para que as pessoas vejam que você não é boa, o bom é ele. Que se o casamento tá dando errado porque é você que não presta, porque você não fez nada, você não é nada. E é isso que Deus explica quando você mora ou você investe numa pessoa que ela é invejosa, ela não consegue ter gratidão, ela não vê nada do que você fez, então ela tá colhendo, ela vai colher de você. Ela vai colher de você até o ponto que ela puder lhe dar uma rasteira. Até o ponto que ela puder abrir a boca e dizer o que realmente ele acha de você. Porque tudo aquilo que ele sente, ele quer dizer que sente que é por conta de você. A inveja faz isso no ser humano. Quer dizer, ele não está vendo que você ajudou ele em nada. Você não ajudou. Por quê? Porque o invejoso, ele está sempre se comparando. Na falta de gratidão e na falta de amor, você vai ver esse comportamento. Caiu suor no meu olho. Você vai ver esse tipo de comportamento nessa pessoa que você não tem mais como assimilar, você não tem mais como administrar. Perdeu tudo que você investiu. Quer dizer, você ajudou a pessoa a se vestir melhor, você ajudou a pessoa a falar melhor, você ajudou o caminho melhor. A pessoa tinha, mas ela não tinha o suficiente. Não se alimentava bem, era uma pessoa totalmente sem sentido. Você via que ela podia ser melhor com você. Porque a gente é assim, um ajuda o outro, um aprende com o outro, né? Um contribui na vida do outro, mas quando você lidar com uma pessoa que carrega carência afetiva, carência emocional, uma pessoa que não consegue ter gratidão, porque se não ama a Deus e não ama o próximo, não consegue ser grato. Não consegue ter gratidão. Então você está semeando, você está plantando numa terra infértil. Você está plantando na terra infértil. E você vai ver essa questão na hora da comparação. Quer dizer, no começo a pessoa via suas qualidades porque você estava se doando. Porque você estava dando, porque você estava melhorando a vida dele. Mas a partir do momento que igualou com você, a visão dele vai mudar, a mentalidade dele vai mudar, e aquilo que ele sente, que ele se via inferior, que ele via tudo de ruim nele, agora ele vai dizer que é você que é ruim, que é você que não presta, que é você que é ingrata, que é você que quer ser melhor que ele. Aí você vai ver a desigualdade dentro da sua casa. O conflito dentro da sua casa. Era mais antes você não ter ajudado. Era mais antes você ter deixado a pessoa como ela era, mas você precisava ajudar. Se você podia ajudar, se você via que a pessoa ganhava o dinheiro, mas não sabia usufruir bem do dinheiro. Não se vestia bem, não andava em lugares bons, porque tem muita gente que é assim, que precisa de uma ajuda. Eu já fui ajudada por alguém, né? Que em outro momento eu vou explicar aqui pra você. Então um ajuda o outro. Então você vê que a pessoa tem a capacidade, mas não tem a mentalidade. Ela não tem aquela mentalidade. Ela trabalha bem, mas ela não consegue fluir. Ela não consegue chegar naquela mente. A mente dela não tem visão da capacidade que ela tem. Então você vai mostrando, ó, fulano, não é assim, vamos fazer assim, vamos ser assim. Então ali ele está colhendo, ali ele está achando bom. Está aprendendo, está achando bom, está usufruindo de você, está sugando você. Mas o invejoso, que é um sentimento, a inveja é um sentimento que você vai perceber na falta de gratidão, como ele tenta lhe humilhar e lhe rebaixar, como ele desfaz de você. É só ao ponto dele ter controle de você. Ele teve controle de você. Enquanto ele não tiver o controle, ele está com medo de perder. Se ele está com medo de perder e sabe que você é benefício para ele, ele vai prender as palavras, ele vai fingir, ele vai omitir o que ele sente. Você não vai criar um sentimento novo. Tudo que você cria numa pessoa é por fora, é aparência. É só a aparência que mudou.
Quer dizer, a pessoa, tudo aquilo que ela sentir, ela não vai deixar de sentir, porque se veste melhor, porque come melhor, porque fala melhor, não vai deixar de sentir. Então, se o invejoso ele se compara com você, você ajudou ele a chegar naquele lugar. Agora ele quer ser melhor que você. Então, se ele não está vendo que é melhor, ele vai ter a necessidade de mostrar que é melhor. Ele vai ter a necessidade de desfazer de você, de lhe culpar por tudo, de falar mal de você, de dizer que é você que é errada. Então, nada que você faça vai conseguir mudar o sentimento dessa pessoa, a consideração dessa pessoa. Nada. Nada. Ela só vai mudar quando ela perder. Quando ela perder, quando você conseguir tirar essa pessoa da sua vida, que ela vê que ela causou aquilo tudo, é que ela vai agora vir se humilhando, se ajoelhando, me perdoe que eu errei. Por quê? Porque o ser humano que ele vive pela visão, ele quer dar razão àquele comportamento dele. Ele quer dar razão. E aí o que aconteceu? O que aconteceu que realmente nós se separamos, né? Não me lembro bem se foi antes de eu pegar o carro. Não, eu já tinha pego o carro. Ficou um carro na porta e um na garagem. Só cabia um carro na garagem. E aí, quando o carro estava na garagem, ele começou a querer provar que o errado não era ele, era eu. E o tempo todo estava falando mal de mim, mal no trabalho, na empresa dele. Falava mal de mim para minha mãe. E eu já não estava nem aí mais pro casamento. Que eu já tinha tentado de tudo, já tinha passado por essa experiência. Eu digo, eu não estou fazendo questão de ser casado. Eu não quero mais. Eu me decepcionei, eu desisto de você. E aí ele começou a se vitimizar. Você nunca me amou, você nunca fez questão de mim. Agora, falar mal é justamente o que a Bíblia diz. Só sabe falar mal e se vitimizar, porque ele não vê que ele causa nada. Ele nunca causa nada. Entende? Então, quando ele saiu da minha vida, com 7 dias, foi que ele voltou se ajoelhando, dizendo que ia mudar e que estava arrependido de tudo aquilo que ele fez. Quer dizer, ele teve a visão do que ele fez. Quando ele saiu da minha vida. Mas enquanto ele estava, ele não conseguiu ver nada. Por mais que eu dissesse, você não era esse homem, eu não conheci você assim, e que decepção, como é que você era essa pessoa que eu não estava vendo, e ele dizia que tudo era eu. Era eu que não prestava, era eu que não valia nada, era eu que era fingida, era eu que era mentirosa, era eu que... Tudo era eu. Então veja a contradição que é você lidar com uma pessoa que ela é invejosa. Por mais que você ajude, ela só vai ter visão que você ajudava quando ela perder. E aí, quando ele veio se humilhando, eu disse, não quero mais. Deus me livre. E aí algumas pessoas disseram, mulher, porque você não tenta, ele não está arrependido? Porque eu não aguentava mais, não foi só um motivo. Eu nunca me arrependi de ter deixado uma pessoa, porque eu nunca me arrependi. Porque quando eu deixo, eu já tentei. Eu não deixei só por um motivo. Apesar que uma época eu ainda tentei voltar para ele, não por arrependimento. Quando eu tentei voltar para ele, eu tentei falar para voltar, foi só pela minha filha. Eu digo, não, eu vou tentar viver, porque eu tenho uma filha mulher e eu vou tentar viver novamente. Mas não por arrependimento. Não por arrependimento. Eu tentei voltar pela menina, mas graças a Deus, glória a Deus, ele estava com outra. Eu disse, não, eu tentei tanto, você não me quis, agora eu tô com outra, que agora ele nem tá mais, também agora eu não quero. Eu digo, beleza. Mas aí eu aliviei o coração, que eu digo, eu vou tentar para não casar novamente com uma filha mulher. Essa era a minha mentalidade. Mas não por arrependimento. Porque qual é a possibilidade que você tem de não se arrepender de algo que você fez de errado? Quando você já tentou de tudo. Não tem como você se arrepender. Quando você já tentou de todas as saídas, de toda a solução, você tentou, aí você vai ver que não tem como você se arrepender daquela decisão que você tomou. Né? Em todos os relacionamentos meus maritais, que eu morei, 10 anos com um, 4 com outro, 6 com outro, eu tentei de tudo para entender a razão da contradição das minhas convivências. Agressões, verbais, humilhações,
né, descontrole, então traições. Eu queria entender. Então, quando você tenta de tudo no relacionamento para entender qual é o motivo que eu vivo isso, não tem como você se arrepender de largar uma pessoa que você tentou. Você parou de brigar, você obedeceu, você fez tudo para agradar, você fez festas surpresas, você teve filho, você obedeceu, você fez tudo que ele... Então não tem como uma pessoa achar que você vai se arrepender se você tentou. Então, nesse caso, eu ainda pensei em me arrepender. Quando eu pensei, eu digo, mas eu tentei de todas as formas. Eu tentei tanto viver com ele e eu não vi jeito de viver, porque eu via que tinha muito defeito a pessoa. Então eu digo, não, então eu posso tentar voltar, porque eu tenho uma filha mulher. Vai que eu consiga sobreviver com ele para criar nossa filha, não por amor, não por sentimentos verdadeiros. E aí, por glória a Deus, que a gente nem tentou mais. Né? Mas o que é que eu quero que você entenda sobre a inveja do que Deus explica? Que é justamente o que eu li aqui para você. É um sentimento indomável. Quando uma pessoa é invejosa, que a inveja ela vem da falta de gratidão, só se quebra a inveja com gratidão. Não tem como uma pessoa ela não ser invejosa se ela é ingrata. Não tem como. Não tem como. Se ela for ingrata, ela é invejosa. E se ela é invejosa, ela é rancorosa. E se ela é rancorosa, ela é uma pessoa que fica se comparando com você. E se ela se compara com você, ela só lidar com você se ela estiver vendo vantagem. E se ela está vendo vantagem, na hora que ela está vendo que não precisa mais de você, agora ela vai mostrar quem ela é. Agora que ela vai mostrar o que ela sente por você, o que ela realmente via em você. Então aí a pessoa vai jogar pra fora. Aí você vai dizer, meu Deus, como é que eu não via isso nessa pessoa? Como é que ela era assim e eu não via? Como eu pude me enganar tanto? Entendeu? Então aí você vai descobrir a respeito do que Deus explica, que você tem que se livrar da inveja. Você tem que se libertar de uma pessoa que ela está o tempo todo se comparando e lhe rebaixando. E lhe humilhando. Porque na hora que você estava sendo bom, ela colheu a bondade. Mas na hora que ela viu a capacidade agora de se achar melhor que você, agora ela não vai ter gratidão, agora ela não vai puxar você, agora ela vai desfazer de você. Porque a pessoa que é invejosa, ela não tem pessoas. Ela não lidar com pessoas por amor, nem por gratidão. Ela tem pessoas como coisas. Ela quer se dar bem. Ela quer se dar bem. Então ela só vai ter a visão do que ela fez quando ela perde. Quando ela sai da sua vida. No dia que a gente se separou, até minha mãe estava na minha casa. Minha mãe disse, menina, eu não estou vendo motivo para essa separação. Porque ela não contava, né, os detalhes. E aí, como eu não contava os detalhes, para minha mãe foi uma surpresa muito grande. E ele dizia, não, mas ela não me respeita, ela não tem eu como nada, quer dizer, tudo que ele sentia, ele dizia que era eu. E ali eu percebi que não tinha como. Tudo que ele sentia, ele dizia que era eu que sentia. E eu não sentia mais mesmo. Pelo comportamento dele, eu não sentia mais nada por ele. Nem respeito, nem admiração, nada. Porque é uma pessoa, quando uma pessoa é mentirosa, você não consegue ter nada por ela. Sabe o que é nada? Quando você percebe que uma pessoa é mentirosa, você só convive com ela por carência emocional. Se você já teve a visão que a pessoa é dissimulada e mentirosa, você não consegue sentir nada por essa pessoa. Infelizmente, a verdade é essa. E se você for carente, você quer viver, né, para ter família, para ter casa, para ter filhos, você quer unir, você quer fazer do limão a limonada, você quer que dê certo. Mas você não consegue ter sentimentos bons. Como é que você vai ter sentimentos bons por uma pessoa que lhe engana? É carência. É carência. E aí você vai tentando superar, tentando dar a volta por cima, tentando que aquilo mude, mas as coisas vão piorando no decorrer da convivência. No decorrer da convivência as coisas vão se estragando mais, você vai perdendo
tudo que tinha no começo vai perder. Porque a pessoa vai dizer, porque a pessoa vai mostrar, porque a pessoa, no comportamento, ela vai mostrar que ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Quer dizer, a pessoa, ela lhe suga. Ela lhe suga. Enquanto você está fazendo o que ela quer, ela lhe suga. Depois que ela já conseguiu, agora ela vai mostrar quem ela é. E o que é que ela é? Se é ingrata, agora vai lhe humilhar, vai lhe rebaixar, vai lhe maltratar, vai fazer tudo. Tudo que ele tem direito. Porque agora ele não tem mais medo de perder. Se a pessoa, ela usa pessoas, ela usa as pessoas, ela não tem sentimento verdadeiro, agora ele vai poder mostrar. Aí foi quando eu entendi que eu semeei, plantei num terreno infértil. Que não tinha como dar melancia se eu plantei abóbora. Por isso Deus diz que a pessoa tem que avaliar, tem que prestar atenção, tem que estudar para poder a gente se envolver com uma pessoa. E não é que eu não via, eu via que a pessoa já mentia. Mas eu via que a pessoa era tão boa comigo, como é que eu não ia querer? E eu ia querer uma pessoa perfeita, onde era que eu ia achar uma pessoa perfeita? Era assim que eu pensava, porque eu não tinha ainda o discernimento de conviver nesse grau. Né? Eu já tinha convivido com outras pessoas mentirosas, mas não com tanta qualidade que ele mostrava. Quer comer o que, meu amor? Vamos para onde, meu amor? Se você quiser as estrelas, eu lhe dou. Então eu digo, não, um desse eu não vou achar. Um desse eu não vou achar. Só sai comigo, só faz o que eu quero, só me dá o que eu quero. Não vou achar. Então, quer dizer, a gente se engana pela aparência, se engana pelo que sente, se engana porque as coisas vão mudando. A partir do momento que a pessoa ela se vê num terreno num terreno sólido, quer dizer, por mais que a casa era minha, o carro era meu, ele tinha a casa dele. Né? E eu dizia, não, não é interesse. Ele tem a casa dele, tem o emprego dele, tem o trabalho dele, ele é uma pessoa independente, tem as coisas dele, não é interesse. Era assim que eu pensava. E realmente não era interesse. Mas aonde não tem uma verdade sentimental, você também vai quebrar a cara. Não era interesse financeiro, mas quer dizer, a pessoa ela vê todas as suas qualidades, ela tá vendo o que pode somar com você, você proporciona coisas boas para essa pessoa, mas a partir do momento que ele tem carência, que ele tem problemas do passado, tudo que ele sente, começou a ganhar um dinheirinho, começou a melhorar financeiramente, o sentimento vai mudar. O sentimento vai florar de outra forma. Então, tudo que ele sentia, ele vai dizer que sentia porque você demonstrava que era melhor que eu. Você queria ser melhor que eu. E você não é melhor que eu, porque é eu que sustento a casa. É eu que boto gasolina no carro, eu racho tudo com você, eu faço tudo por você, porque você é melhor que eu. Você quer ser melhor que eu. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? E o que é isso que Deus explica? A falta de gratidão. A falta de amor, a inveja que mora na pessoa. Quer dizer, a pessoa, quando ela é invejosa, ela só consegue lidar com você enquanto ela está vendo alguma coisa em você. Enquanto ela está ali sugando. Quer dizer, está usufruindo de um bom sexo, a mulher tem a casa própria, a mulher tem o carro dela, a mulher racha as contas. Então, por que eu não vou querer essa mulher? Mas aí você vai ver a contradição na convivência. Que nada se permanece, ou anda para frente ou anda para trás. Nada se permanece por vida toda. Ou as coisas vai melhorando, ou as coisas vão piorando. E aí eu fui fechando os olhos, digo não, no começo eu não via todo o defeito. Quando eu engravidei foi que eu comecei a ver mais. Quando quer dizer, a pessoa vai se sentindo segura, eu não vou perder mais. Agora eu posso mostrar quem eu sou, agora eu posso falar. Agora eu posso, se ela me pegar na mentira, ela não vai me largar, mentirinha boba, né? E aí você vai vendo hoje uma coisa, amanhã outra, e você vai querendo entender o que é o ser humano. O que é o ser humano? Por que é que eu prestava e não presto mais? Porque eu me enganei tanto? Porque aí você vai se culpando. Você vai se culpando quando você entra num relacionamento que lhe traz uma consequência que você não pode mais voltar atrás. Porque filho não desfaz. Filho não desfaz. E aí, devido os conflitos
com o filho que eu já tinha, um filho já grande, as coisas foram piorando e eu fui fazendo uma avaliação. Eu digo, não, por mim, eu até fechava os olhos para viver. Por mim, eu até fechava os olhos, dos defeitos todos. Vivia de aparência. Mas os conflitos com meu filho, eu fui dizendo, não, é muita injustiça eu desfazer do meu filho, eu tirar o meu filho da minha casa, meu filho morar com o pai ou com o irmão, com o vó, só porque o meu marido disse que não gosta do meu filho, desde quando ele chegou ele não era assim, desde quando ele veio não tinha motivo para isso, ele caçava um motivo. A pessoa, quando ela quer um motivo para reclamar, tudo é motivo. E por mais que eu tentasse desfazer, por mais que eu tentasse mostrar que aquilo não era motivo para briga, qual era o seu problema? Eu perguntar, qual é o seu problema, cara? Qual é o seu problema? Por que você se sente assim? Por que você tem que estar reclamando? Por que você tem que estar mostrando os defeitos das pessoas? Por que você tem que estar falando o tempo todo do meu filho? Quando você chegou na minha casa, meu filho já existia. Por que isso? Você não era assim. Então você vai descobrindo que não é por conta de você. Quando você descobre que aquilo que você está vivendo não é por conta de você, você vai mudando, você vai tentando, é quando você vai se revoltando, porque você se enganou. Você vai ficando revoltado. Você vai ficando revoltado, vai ficando depressivo. E aí nessa revolta é quando você tenta se superar na rua, né? Só quer chegar em casa agora só para dormir, não tá mais fazendo questão, porque isso é conflitos. Eu sei que quando Deus explica que você tem que fugir de uma pessoa que carrega ingratidão, é a respeito disso que Deus explica. Que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Quer dizer, mesmo que eu tivesse buscado a Deus naquela época para superar, quer dizer, você supera, mas você não vai conseguir mudar o outro. Você se enche de gratidão, de amor, você pode ser um poço de formosura. Você não vai conseguir mudar aquela pessoa. Só Deus vai mudar. E como é que Deus vai mudar se a pessoa não vê que ela tem nenhum erro? Se ela não vê que tem nenhum erro, ela só vai ver o erro que ela tem quando ela perde. Que foi esse caso que eu estou lhe contando. Quando a pessoa sai da sua vida, que ela vê o abalo, é que agora foi só 7 dias, por incrível que pareça. Ele perdeu 7 quilos em 7 dias e veio se ajoelhando, pedindo para voltar. E aí a minha mente já estava em outra pessoa, que eu já queria superar, já não queria mais. E aí eu disse não. Tanto que eu lhe falei, tanto que eu tentei lhe mostrar o que você estava fazendo comigo. Agora eu não quero mais. Quer dizer, sair como vilã. De toda forma eu saí como vilã. Né? Porque ninguém quer saber aquilo que você passa. As pessoas querem saber aquilo que você faz. As pessoas não querem saber aquilo que você passa. As pessoas querem a sua falha, o seu erro, para dizer assim, não, o erro foi dela, não foi meu. Porque aquele erro oculto que a pessoa está mostrando, que a pessoa está tentando mostrar, revelar, a pessoa não quer ver. A pessoa não quer ver. Que o causador, o maior causador de tudo foi aquele pequeno tropeçozinho. Por isso eu digo que num casamento, para você superar, você pode superar uma traição no casamento. Você supera. Agora você superar vários conflitos diariamente, várias humilhações, várias mentiras, várias coisinhas, isso aí você percebe que não tem como superar. Porque a pessoa não vai mudar, porque a pessoa não quer ver, porque a pessoa não quer entender, porque a pessoa está justificando, falando mal e se vitimizando o tempo todo, e ela vive ali numa cegueira, numa lacuna, que nada vai mudar aquele interior dela. Então é por isso que Deus fala que o único sentimento que você não consegue lidar com ele é a inveja. Você não consegue lidar com o invejoso. É um tiro no pé. Só quem derrota a inveja é o amor, é a gratidão, é Deus. E as pessoas ignoram Deus, buscam tudo, buscam uma religião, buscam um sentido de vida, buscam o dinheiro, mas carregando toda a ferida na alma, todo o ressentimento. Conheço várias pessoas
que aceitou Jesus, mas não tem um pingo de visão da própria alma. Não tem visão. E quando não consegue ter a visão do próprio comportamento, daquilo que sente, dos próprios sentimentos, como é que Deus vai tratar? Se a pessoa nega o que sente, nega o que faz, dá razão, fala mal e se vitimiza. Quer dizer, como é que uma pessoa pode pensar na vida dela, se ela fala mal de todo mundo, a pessoa não querer ver que tem um erro ali? Existe um erro aí. Se eu falo mal de todo mundo, tem que ter um erro também em mim. E que bendito erro é esse que eu não vejo? É isso que as pessoas têm que entender. Que sentimento é esse que eu carrego, que eu quero entender porque é que as coisas não dão certo para mim como eu quero. É isso que as pessoas não querem entender. E se ela não buscar entender, quer dizer, ela dá razão ao sentimento dela, a visão dela, o jeito dela. E aí Deus não tem como tratar. Se eu nego aquilo que eu estou vendo, eu falo mal e me vitimizo. Mas eu não quero mudança. Porque eu não tenho ciência do sentimento. Eu não sei a respeito do sentimento. E é por isso que não tem como Deus tratar uma pessoa que ela é rancorosa, invejosa, cheia de traumas, cheia de feridas, e só sabe falar mal, e só sabe se vitimar, e se vitimizar. E mesmo que você ajude essa pessoa, você não vai conseguir usufruir da sua plantação. É isso que Deus explica. Plantou no terreno infértil. Aí você diz assim, como é que vai resolver isso? A pessoa só consegue resolver se a pessoa perder. Perdeu, se ela tiver a visão que perdeu, ela quer mudar. Que foi o que aconteceu com ele. Quando ele saiu da minha vida, com 7 dias ele voltou com essas palavras. Me perdoe o que eu fiz com você. Quer dizer, aí viu. Viu. Tudo que eu dizia ele passou a ver. Que agora ele viu a mudança de vida. Ele viu que eu vivia falando, que eu vivia relevando, que eu vivia tentando mostrar e ele não queria ver. Agora que perdeu aí, agora é obrigado a ver. Porque perdeu. Enquanto não perder, a pessoa não vê. Não vê. Então, muitas mulheres passam por isso. Por isso que eu passei. Muitas mulheres são rebaixadas, são humilhadas. Mulheres que levantaram os homens. Mulher que ajudou o homem. Mulher que fez tudo por homem. Porque eu conheço várias que fizeram tudo para ajudar o homem. E hoje ela vive sofrendo na mão do homem. Sendo humilhada, sendo rebaixada, sendo criticada. Porque nenhum dos dois busca Deus. E se nenhum dos dois busca Deus, não tem como Deus tratar. E se não tem como Deus tratar, porque eu não vejo problema nenhum, não vejo erro nenhum e naturalizo todo esse cenário. E aí as mulheres, a maioria, ficam trocando, tentando achar um relacionamento, né, que seja de Deus. Porque um relacionamento que há briga e conflito e contendas e humilhações não é de Deus. E Deus explica isso. E eu tinha isso dentro do meu coração. Como é que eu vou fechar os olhos, deixar de ser pelo meu filho, que é uma adolescente, porque pegou uma meia, porque pegou o cortador de unha, porque não deu descarga no banheiro, porque bebeu um resto de Coca-Cola. Tudo era um motivo de briga. Tudo era motivo de humilhação. Digo, rapaz, você não sabe evitar. Você não sabe evitar. Você causa o problema, você gera o problema. E a pessoa não está vendo. E se não está vendo, porque não quer ver. E se não quer ver, porque não quer entender. Porque já se vê como vítima e não como vilão. E aí você entende a razão de tudo aquilo que você viveu quando você busca esse tipo de conhecimento, que é o emocional e o espiritual. O emocional e o espiritual. Porque os dois, um está trilhado ao outro. E a cegueira espiritual está ali no meio, cobrindo. E tudo se concretizando. Porque foi o que Deus me disse. Deus me disse que eu nunca tinha sido casada. Olha o tamanho que eu vivi da cegueira. Era casamento só de aparência, só de fachada. Só para dizer sou casada, sem ser casada. Porque esse tipo de casamento não é de Deus.
Mas as pessoas dizem, não, casou, não pode mais separar. Quem disse? Quem disse que pela dureza do coração Deus prefere que o homem se separe de que viver se agredindo, traindo, enganando, mentindo, matando sua própria alma para dizer que sou casada? Aonde existe isso? E quando Deus me disse, você nunca foi casada, caiu a minha ficha, né? Quer dizer, se eu sou livre, vou esperar o que é que Deus tem para mim. Foi assim que eu pensei. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E tá aí a prova, na prática, do comportamento da inveja, porque é que Deus diz que você pode se livrar da ira de uma pessoa. Agora, da inveja, não. Da inveja você só se liberta se for buscando a Deus. Você só se liberta do invejoso se você buscar a Deus. Até para sair da vida do invejoso dá trabalho. Dá trabalho. Porque ele é dissimulado. Ele é dissimulado. Todo invejoso é uma pessoa dissimulada. Ele tira todo o defeito dele e bota no outro. Que ele dá razão ao sentimento dele, a fala dele, a visão dele. E aí você entende que todo invejoso ele é ingrato. Todo. Porque Deus diz que não tem como. Não tem como ser diferente. Então há um tempo para que as coisas sejam reveladas na nossa visão. Por mais que a pessoa tenha qualidades, se ela for ingrata, você vai perceber pela visão que não tem como melhorar. Não tem como mudar. Não é verdade? Não sei se você concorda com isso. Então, eu peço que você deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.